Ei, gente, voltei! Vamos continuar com a aula de barroco no interior do Brasil? Estão curiosos para ver a Nossa Senhora do Pilar? Mas antes, tenho que lembrá-los de me curtir. Quem não se inscreveu, se inscreva. Divulguem, por favor, o canal. E quem não quiser perder nenhuma aulinha, clica lá no sininho para você ser avisado, tá bom? Vamos então? Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto, erguida em torno de uma capela nos primeiros anos do século XVIII, sob invocação de Nossa Senhora do Pilar. Em 1724, a capela original em ruínas foi demolida para a construção da atual matriz. Para que os fiéis não interrompessem suas práticas religiosas, o Santíssimo Sacramento foi levado para a Capela do Rosário dos Pretos, atual Igreja Nossa Senhora do Rosário. Aí, em 1733, com boa parte das obras concluídas, ela foi então inaugurada e teve uma grande festa chamada Festa do Triunfo Eucarístico para o traslado do Santíssimo Sacramento ao seu local de origem, e aí a Igreja do Pilar passou a ser Igreja Matriz. Quero chamar a atenção para o fato do barroco ser marcado por essa pompa litúrgica muito grande, por rituais, por festejos. Eu já falei isso com vocês. O barroco, ele é espetaculoso, né? Ele quer chamar atenção, te convencer dos dogmas da igreja. Então ele usa esse recurso teatral, e isso a gente vê demais nos festejos, rituais, né, barrocos. Até hoje, se você for a Ouro Preto, você vai presenciar isso, com certeza. Como a igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro, a Nossa Senhora do Pilar também adotou o partido de naves poligonais. Em 1736, o artista português Francisco Antônio Pombal revestiu as velhas paredes da igreja, introduzindo uma modificação pouco comum: a inserção de uma parede interna tipo biombo, que fez com que a nave da igreja ficasse com um formato poligonal inserido em volumes externos retangulares. Ou seja, quando a gente olha essa igreja por fora, ela parece retangular. A casca dela é retangular. E quando a gente entra, a gente vê que é poligonal. É muito engraçado. E no quesito arquitetura, mais uma coisa precisa ser esclarecida. É que essa fachada atual foi construída já em meados do século XIX, substituindo a antiga, que era do século XVIII. Mas, independente do estilo, o que a gente vê do lado de fora é uma igreja muito simples, que não se apega aos bens materiais. É uma igreja do povo e, por isso, convida a entrar. E na hora que você entra, você sente que entrou no reino do céu. Entrou no poder magnífico de Deus. É a divisão entre mundo terreno e mundo celestial. Lembram da Idade Média, do cristianismo se afirmando com as igrejas, querendo também convidar o povo, e por isso, no início, simples por fora e ricas por dentro, fazendo uma alusão exatamente a isso, ao reino do céu? Pois é. Só lembrando que o barroco tem essa questão da igreja usar ele para reafirmar seus dogmas, quando estava sendo questionada pela reforma protestante. Aí ela reage com a contra-reforma, e o barroco é o estilo usado na contra-reforma. Então,
Olha só como é que tem essa intenção, né, de num primeiro momento falar, não, vem, volta para a igreja, né? E quando você entra num lugar magnífico, você se sente elevado dentro da igreja, né? E o barroco usa desse elemento teatral, emocional, para te convencer e te segurar ali dentro. Voltando à questão arquitetônica, pois então lá dentro, esse efeito que eu falei poligonal reforça a forma de uma barca. Fica parecendo ser uma embarcação que é mais estreita embaixo e abre em cima. Seria para passar a ideia da barca que conduz ao reino de Deus? Você aí, então, ao entrar na igreja, seria conduzido a um novo reino, o reino de Deus. A luz é centrada na parte de cima, só tem janelas em cima, porque no alto está mais próximo de Deus e, portanto, da luz. E é interessante que a gente, quando entra, tem uma sensação de que uma igreja foi construída dentro da outra. Claramente dá para a gente ver a divisão da parte feita em madeira e alvenaria. E recompor a nave em madeira era uma solução pouco ortodoxa na época. E essencialmente o trabalho que se fazia era na madeira. Por quê? Bem, eles vieram para o interior do país abrindo caminho nas matas, né? Ainda mais quando eles queriam se fixar. Então, a madeira era o material mais viável para se trabalhar. E temos que levar em consideração que eles ainda não tinham a exploração de mármores de pedras que pudessem ter a riqueza do barroco europeu. E assim, Minas Gerais vai usar basicamente o trabalho em talha esculpido na madeira. Vale ressaltar uma questão que nessa época muitas vezes havia o hábito de usar um material, mas não deixar esse material com suas características aparentes. Esse hábito de mascarar o material é todo um efeito muito cênico, muito teatral. Pois então, um exemplo disso é a marmorização, que era um tipo de pintura feita para imitar o mármore, que a gente não tinha muito. É um efeito ilusionista. Dá a ilusão de que é mármore, mas não é não. É pintura imitando mármore. Pronto. Ali haveria uma imensa teatralidade conseguida por um trabalho em talha exuberante, pelo ouro que recobre a talha e também pela marmorização. E olha, o trabalho em talha é tão grandioso que se tirássemos todo o ouro, ela ainda seria uma construção super elaborada. Será em Minas Gerais que vão acontecer as manifestações mais evoluídas do período joanino, por ser a região de ouro e de diamante. Essa concentração de riquezas, obviamente, vai atrair mestres de obras e artistas emigrados espontaneamente ou a serviço da coroa. Outro detalhe é que o isolamento das cidades vai impedir que aqui chegue material importado como era possível chegar em Salvador, por exemplo. E isso fará com que se crie em Minas uma arte com personalidade própria. E também, lembrando que em Minas foram proibidas as ordens religiosas, eles não recebiam os modelos trazidos da Europa, como eu já disse, pelas ordens religiosas. Vamos, portanto, falar da talha. Bem, na igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, a talha variou do estilo nacional português ao estilo joanino. O meu foco será o joanino, Dom João V, que é o da segunda fase do barroco, ok? Então, esse processo de transição da talha de estilo nacional português para o joanino acaba por originar em Minas
soluções próprias através de acréscimos e aproveitamentos. Eu estou querendo dizer que muitas vezes acontecia uma mistura de estilos. Vide o fato de, nessa igreja, 2 retábulos laterais mais antigos terem seus coroamentos refeitos para que houvesse uma harmonização com o conjunto. Então, esse exemplo que eu estou dando é de acréscimo e aproveitamento, né? Eles vão acrescentar, vão aproveitar retábulos laterais antigos e acrescentar, no caso, vão ser dosséis, para que tudo fique mais harmônico. Dossel é a cabaninha do estilo joanino, lembra? Mas vamos deixar essa coisa de mistura para lá. Não é o nosso foco não, eu já falei que a mistura... Sabe o português, nossa língua, quando a gente está estudando e que a gente estuda um tanto de coisa e aí vem as exceções e aí a gente confunde tudo? Pois é, nós não queremos exceções não. Vamos ficar com o mais característico para esse primeiro momento de entendimento. Depois, se você quiser aprofundar, sinta-se à vontade. Já tendo introduzido o estilo joanino, no outro módulo, eu tenho que dizer agora, chegou o momento, que o estilo joanino pode ser dividido em 2 fases. Uma inicial, que vai de 1730 a 1745, mais ou menos, e uma fase evoluída, que vai de 1745 a 1760, mais ou menos. E o que determina melhor essa mudança, essa evolução, né, porque tem uma fase inicial e uma dita fase evoluída, vai ser a análise dos coroamentos, da parte de cima do retábulo. E é muito legal porque na Nossa Senhora do Pilar, que nós estamos analisando, tem os 2 exemplos das 2 fases do joanino. O primeiro, da fase inicial, são os retábulos dos altares laterais, que tem coroamento em dossel, cabaninha, terminando em cortinas ou franjas, tal como numa abertura de um palco de teatro. E aqui também podemos notar outro elemento típico da talha de estilo joanino presente no corpo desse retábulo, que são os quartelões. Quartelão é uma pilastra com relevo em talha trabalhada. Então é mais um elemento que a gente está vendo aí que pode ter nessa fase inicial, que a gente não tinha falado no módulo passado, que são essas pilastras com relevo em talha trabalhada, que podem estar no corpo, na parte do meio do retábulo, juntamente das colunas torsas. E a segunda fase, a fase evoluída, a gente vai ver no retábulo do altar-mor da Nossa Senhora do Pilar, com o coroamento encimado por escudo, ladeado por grupo escultórico. Você vê que tem uma turma ali, um grupo escultórico. Existe uma outra possibilidade de coroamento do retábulo joanino evoluído, que é encimado por uma concha. Mas no caso aqui nós estamos falando do grupo escultórico, do altar-mor, tá? Da Nossa Senhora do Pilar. No centro desse coroamento figura o famoso grupo da Santíssima Trindade, com as figuras assentadas do Pai e do Filho, ladeados por 4 anjos adultos e querubins. Os outros elementos dessa evolução a serem notados além do coroamento: estruturas arquitetônicas mais marcadas, elementos da arquitetura bem proeminentes, marcados, você vê de cara, a figuração humana de grande porte, maior, fundos brancos nos douramentos, dá para você ver o fundo branquinho, e as colunas salomônicas. A coluna salomônica é uma coluna torça, que dizem que existia no templo do rei Salomão, só que ela é uma coluna torça, retorcida, que tem 2/3, onde ela é retorcida, com folhagens decorativas, toda cheia de folhinhas,
e 1/3 estriado, tipo meio listradinho assim. Essa é a típica coluna solomônica baseada, dizem, lá no tempo do rei Salomão. E ela é a coluna do baldaquino de São Pedro, da igreja de São Pedro lá em Roma, a famosona, o baldaquino do Gian Lorenzo Bernini. Lembram também que eu falei que no estilo joanino, Dom João V era um admirador da arte italiana? Então, que o estilo Dom João V é muito baseado nesse barroco italiano? Pois é. Esse altar-mor, que nós estamos falando agora, é dedicado à Irmandade do Santíssimo Sacramento e à Nossa Senhora do Pilar, obviamente. O desenho da Capela-Mor, lá no final, foi realizado por Antônio Francisco Pombal, mestre e tio de Aleijadinho, e a talha executada por Francisco Xavier de Brito e Antônio Henriques Cardoso, entre 1741 e 1751. Aliás, Xavier de Brito tinha terminado na época o que foi chamada de sua obra-prima, o altar-mor da igreja de São Francisco da Penitência, lá no Rio de Janeiro, lembram? E aí realizaria nessa igreja sua então última grande obra. Quanto ao teto da nave, é uma questão delicada. A nave tem o forro em caixotão, com 15 cenas bíblicas pintadas, o que até então seria característica do estilo nacional português, né? Da primeira fase, que tem o teto em caixotão. Porém, as pinturas dos painéis do teto foram realizadas no período rococó, 1768. Como a gente pode ver nos marmorizados claros das molduras e os fundos brancos com rocalhas ornamentais. Ou seja, estou falando que já em outro estilo que a gente não viu ainda, vamos ver, né? Que é o próximo. Essa pintura foi feita numa época rococó com essas características, mais claras, com as rocalhas. Mas isso faz esse teto rococó complicado. E aí há quem diga que seria um estilo intermediário entre o barroco e o rococó, estilo regência, onde vão aparecendo influências francesas, como um pouco de fundo branco, por exemplo. Mas é difícil essa coisa de bater o martelo e falar, é isso. É isso que eu gostaria que vocês entendessem desses momentos delicados. É nacional português? É regência, que é do meio entre barroco e rococó? Ou já é rococó? E esse trabalho foi atribuído a João de Carvalhais. Agora, tem uma coisa que é muito interessante nesse teto. Aliás, todo mundo que vai, para e fica olhando horas. Preste atenção na pintura do cordeiro ao centro. Para quem entra, ele parece estar embaixo da cruz. E aí, ao caminhar em direção ao altar, a mesma imagem sugere que ele esteja sobre a cruz. É uma ilusão de ótica. E essa ilusão de ótica simboliza o triunfo de Cristo sobre a morte. Pois então, como eu havia dito para vocês, a gente tem 3 fases, sendo que 2 fases são barrocas, né? A primeira, estilo nacional português, a segunda, joanino, e a terceira, já chamada rococó. Então, na próxima aula, nós iniciaremos um novo módulo, que é o módulo rococó. Eu optei por fazer essas 2 fases partindo do litoral nordeste, né, indo para Rio de Janeiro, ainda litoral, e depois chegando no interior, Minas Gerais, ok? Já no rococó, eu vou poder falar dos 2 ao mesmo tempo, mas eu precisava fazer essa diferenciação da época do açúcar, do ciclo do açúcar, do litoral, e depois vindo para cá, o ouro, a mineração, né? Como é que isso vai bater em Minas Gerais. Agora, o rococó vai ser uma grande estrela em Minas Gerais, isso sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai ver igrejas do litoral também, ok?
Então, meu muito obrigada. E se você está se divertindo, se você está aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que essas aulas aconteçam. Sem eles, não haveria canal. Muito obrigada. Um grande beijo. Até a próxima aula.